Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com o empresário Adriano. Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por você estar aqui. É muito importante ter pessoas do seu gabarito para estar hoje nos contando histórias inspiradoras, histórias de sucesso. E para que você possa situar o pessoal que está lá em casa, para que o pessoal possa conhecer quem é o Adriano, eu quero começar com a nossa pergunta, né, que já é uma pergunta de praxe do nosso programa. Quem é o Adriano? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e agradecido e poder contribuir um pouquinho sobre minha história, minhas lutas, minhas alegrias, minhas dificuldades. Acho que isso é muito, muito importante. Bom, quem é o Adriano, né? É uma pergunta, a gente sempre quer saber do outro, mas quando fala da gente, a gente fica um pouquinho apreensivo. Mas, brevemente, posso resumir que o Adriano é uma pessoa muito determinada, focada nos seus objetivos, que segue muito os seus valores, seus ideais, e uma pessoa feliz, uma pessoa que, apesar das dificuldades que a vida apresenta, é uma pessoa que procura sempre tentar tirar dos momentos algo que pode vir a melhorar. E sempre buscando ser melhor em todas as áreas. O Adriano nasceu em Americana, sou americanense, né? De uma família bem humilde, uma família simples, mas uma família muito lutadora, né? Uma família que soube, apesar das dificuldades que enfrentou, sobre colocar os valores, né? Principalmente hoje eu sou muito grato aos meus pais, né, a minha família de modo geral, que me ensinaram os valores, que me ensinaram o que é o certo, o que é o errado, por aquilo que deve se lutar, por aquilo que deve se apaixonar, né? A gente tem que apaixonar pelas coisas da vida, mesmo que às vezes elas não nos apresentam de uma forma muito boa, mas a gente tem que se apaixonar, porque há sempre algo que motiva, há sempre algo que possamos encontrar atrás de tudo isso, né? Adriano, para que o pessoal lá de casa saiba um pouquinho mais sobre você, como foi sua infância, Adriano? Você tem irmãos? Como é que foi? Conta pra gente. Vamos lá. Eu sou o mais velho, eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e mais um irmão, que é o caçula. Minha irmã se chama Graziella, meu irmão se chama William. Ambos são veterinários e gostam de animais, e eu que segui a parte do ramo têxtil, né? Eu gosto muito da área têxtil. Meus irmãos trabalham também na cidade, né? Na região aqui de Americana, e são pessoas também muito lutadoras, né? Minha infância, de modo geral, foi uma infância assim, que eu trago boas recordações. Não é uma infância difícil, né? Uma infância que não foi muito fácil, mas eu sempre pude aprender das pequenas coisas, né? Trabalhei desde cedo. Com quantos anos, Adriano? Eu comecei trabalhando com 8 anos. Puxa vida. 8 anos. Minha história, eu comecei porque eu queria ter as coisas, e meu pai, na época, não tinha o dinheiro, né, suficiente, então eu fui ser sorveteiro. Meu primeiro emprego foi ser sorveteiro. Daqueles que colocam o isopor e com apito, né? E me lembro muito bem que isso me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Depois eu fui ser verdureiro, né? E você vendia sorvetes na cidade, na rua? Na rua. Ia para a escola de manhã, depois chegava em casa, almoçava e já ia para a sorveteria pegar a caixinha de sorvete. Tá. O engraçado é que desde aquela época eu sempre queria mais, porque na época quando era sorveteiro, o sonho de todo sorveteiro era andar com o carrinho. Com o carrinho, Mas quem começava de baixo tinha que usar a caixinha de sorvete, né? E eu queria vender mais, porque quanto mais você vendia, era um motivo para o dono da sorveteria passar você a usar o carrinho. Que aí era, para a molecada da época, quem estava com o carrinho era o melhor, né? Esse foi o seu primeiro contato com ter que bater meta? Meu primeiro contato de meta. Aham. E eu consegui o carrinho. Que legal. Consegui o carrinho, vendi. E me lembro uma história que
todas as metas, elas têm sacrifício. Eu acho que isso é muito, muito legal da minha história. Que eu sempre gostava de jogar bola, todo moleque, né, toda criança sempre, né, e naquela época não era que nem hoje, escolinha de futebol, era rapadão mesmo, né, rapadão de chão batido. E eu precisava vender sorvete e teve um campeonato, eu me lembro bem, né, lá perto da minha casa, e esse campeonato era o bairro contra bairro. Aquela época tinha muito disso, né, o bairro era o timinho, era o famoso rapadão e a pelada, né? E o prêmio era uma coca de 2 litros no final do campeonato, né? A gente acha engraçado, mas naquela época era uma coca de 2 litros, né? Então todo mundo... E nós fomos para a final. Mas naquele domingo, faltou, eu não ia a princípio, e o menino que ia vender sorvete, ele acabou não indo e o dono da sorveteria ligou na minha casa, né, pediu para o meu pai me avisar que era para mim estar cobrindo aquele dia. Não tinha como dizer não, eu tive que ir trabalhar. E por encargos, sei lá, naquele dia, não vendeu nada quase, não sei, aquele dia não vendeu nada. E eu fiquei de longe assistindo o pessoal jogar. Eu fiquei um pouco bravo, acabei chupando boa parte do sorvete, né? E naquele dia eu não bati meta nenhuma. Então, me lembro com bastante nostalgia desse momento, mas isso me serviu para dar os parâmetros para a minha vida em questão de cumprir metas, em questão de pensar lá na frente, em questão de eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, eu não posso ficar esperando a coisa acontecer, né? Logo depois disso, eu quis algo mais, aí eu fui ser verdureiro. Verdureiro na época, né, quem era verdureiro já tinha uma espécie de uma carriola, já tinha os bairros para serem seguidos e tal. E me ajudou bastante, né, essa questão da venda. E foi aí que eu fui tomando gosto pela venda. E você também tem uma história curiosa para contar enquanto verdureiro? Eu tenho. Tem? Uma história bacana. Então você não vai contar agora. Eu vou pedir para o pessoal que está lá de casa nos aguarde. Volta que a gente vai ouvir o que é que o Adriano tem para contar de curiosidade enquanto ele trabalhou enquanto verdureiro. Sim. Eu espero você. Voltamos no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o Adriano, um empresário do segmento têxtil, que está nos contando a sua história empreendedora, história inspiradora. E no primeiro bloco ele nos contou algumas curiosidades enquanto vendedor de sorvete. E agora ele tem algo muito curioso para nos contar quando ele se tornou vendedor de verduras, né? Verdureiro. Conta lá para nós, Adriano. Vamos lá. É uma história muito até cômica, que me fez um dia, né, num dia acabou sair com carriola de verdura, eu tinha que entregar, tinha os clientes certos, e naquele momento, né, era uma tarde, acabou dando um temporal. E para passar de um lugar para outro, naquela época, as ruas algumas ruas não eram asfaltadas, então tinha as enxurradas. E eu fiz questão, que eu tinha a meta, eu tinha que chegar no outro lugar, porque eu tinha que entregar a verdura para uma senhora. E eu falei, passo ou não passo? Não, vou passar. E eu era decidido, eu fui. Mas na hora que eu fui passar na enxurrada, a danada da carriola tombou. E eu comecei a sair correndo, catando as verduras, jogando do lado e tal. E aí eu vi que algumas pessoas lá tentou me ajudar também. Mas eu, enquanto não catei todas as verduras, né, eu me lembro que tinha uma pessoa que falou, não, deixa, ela vai descer lá para o córrego, não tem como. Eu fui até lá no final, consegui pegar todas as verduras, né. Foi uma coisa que na época, é uma história cômica, né, de correr vendo aquele moleque correndo, jogando maço de alface, de almeirão para o lado, para tentar salvar, mas algo que me trouxe uma boa lembrança, porque apesar de
de ter sido um fato, me deu muito a determinação de ser aquilo que eu sou hoje, de não desistir. Não desistir. Ali era as alfaces, eram os almeirões, mas de não desistir, de pegar todos e conseguir pegar todos, né? Adriano, a gente fala com você, a gente percebe que tem muitos valores envolvidos Sim. aí no meio, né? Tem muita persistência, meta, né? De onde vieram todos esses valores, Adriano? Sua Sim. família, sua base acadêmica, conta pra gente. Sim, a primeira é da minha família, né? Mas eu sou muito grato, eu estudei no seminário Canossiano por quase 7 anos, né? Foi seminarista. Foi seminarista religioso, né? E o seminário me deu muito a minha base do que eu sou hoje, principalmente dos valores, daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, daquilo que eu empenho. Então, essa base acadêmica, eu me formei em filosofia, depois também uma parte em teologia, todas as experiências no seminário de missões, então, trouxe e sedimentou na minha vida aquilo que eu sou hoje. Por isso, os valores são algo muito importante. Acima do negócio, da estratégia comercial, existem os valores, e isso é algo que eu me apego muito forte. Muito bem. E depois da sua estada no seminário, como é que foi? Você saiu de lá? Sim. Porque é muito curioso isso, né? É muito como é legal. que foi? Logo depois que eu saí do seminário, eu fui... Meu pai tinha uma empresa, na época, né? Sempre foi do ramo têxtil, uma empresa que era prestadora de serviço. E eu voltei e fui trabalhar com ele. Certo. Meu pai sempre foi, minha família sempre foi prestadora de serviço. Mas dentro desse impulso de meta, de venda, sempre teve dentro de mim. Foi quando eu tive a ideia de começar a produzir por conta própria. Ok. E aí, só que todo início de negócio é difícil a questão do dinheiro. Então, eu tinha uma pessoa, né, que quis ser minha sócia, na época, que entrou com uma parte em dinheiro e eu com o trabalho e com a vontade de crescer, com a vontade de fazer aquilo crescer, usando a base da tecelagem, que era uma pequena tecelagem, um pequeno negócio da família, para poder começar a produzir alguns produtos tal, e começar a vender os tecidos. E foi a partir daí que a Cristal nasceu. Ok. Né? Foi a partir daí que veio o nome Cristal. Aliás, o nome da Cristal, ele tem já um sentido religioso, porque quando nós, junto com o meu sócio, ex-sócio, na época, né, nós queríamos dar um nome, tantos nomes, a gente pensou algo religioso, algo que remetesse aos valores que cada um tinha. E foi quando nós pedimos, na época, para um padre, para que ele pudesse nos ajudar a dar um nome. E ele sugeriu o nome Cristal. Primeiro no sentido de que cristal é algo que é uma joia, né? Que tem que ser trabalhada, lapidada para ser aquilo que ela é, ter valor. E segundo, que cristal no sentido de Cristo, que é luz. Certo. Então, aquela pedra que brilha, aquela empresa que brilha. Então, daí vem o nome Cristal. E para o pessoal lá de casa entender um pouquinho melhor, o que a Cristal faz? A Cristal, ela hoje é uma empresa voltada para o segmento têxtil, na parte, nós chamamos a parte de vestimenta da parte de baixo. Ela produz especificamente forro de bolso para calças jeans e também para todas as outras finalidades, como para industriais, para calçado. Também tem um lado voltado à moda, que nós trabalhamos, fazemos bastante tecido voltado à moda e principalmente tecidos diferenciados, onde o cliente pede e nós envolvemos também esses produtos. Adriano, o objetivo do nosso programa aqui é trazer empresários como você para que possa inspirar pessoas, né? Os nossos telespectadores que muitas vezes têm vontade de desistir. E eu queria fazer essa pergunta para você. Foi muito difícil, Adriano? Quais foram as suas dores no meio do caminho? Ser empresário hoje não é fácil, mas também precisa de muita determinação, muita vontade de vencer. Quais foram os momentos mais difíceis, Adriano, enquanto pessoa mesmo? Sim, os momentos mais difíceis foram principalmente quando o mercado têxtil é um mercado que ele oscila muito, né? E os momentos assim, quando você não tem, às vezes, dinheiro mesmo para tocar o negócio e precisa estar no meio para poder crescer.
Então, são esses momentos de dificuldade, de quando você não tem os meios para tentar chegar no objetivo e tem no seu coração a vontade de vencer e crescer. A Cristal, ela continuou com esse sócio, né? Nós continuamos por uns 3, 4 anos, mas a grande mudança dela veio quando eu precisava de uma pessoa para me ajudar na parte financeira, na parte de RH da empresa, administrativa. E a minha esposa, né, ela é uma pessoa que trabalhou muito tempo em banco e tendo todo esse know-how, eu convidei para vir trabalhar. Foi quando ela veio, ela estava um pouco querendo sair dessa área financeira e veio trabalhar. E a partir de todo o conhecimento, né, hoje ela é meu braço direito, né, eu sou muito grato a ela, né, por estar onde a gente está e trabalhar junto. Não é fácil porque é marido e mulher, né? Sim. Mas nós choramos juntos, nós sorrimos juntos e nós vencemos juntos, né? Então, ela hoje cuida dessa parte administrativa financeira e eu cuido da área comercial. E nesse tempo todo tivemos muitas dificuldades, né? Dificuldades mesmo de parar e falar, será que estamos no caminho certo? Será que é esse? Mas lá dentro, essa vontade, como todo empresário tem, que é empreendedor, ele sempre algo no coração dele diz, vai em frente, né? Vamos em frente, vai dar certo, vai dar certo. Mesmo nas crises que tanto já vivemos no Brasil, né? Entendi. Adriano, e você falou que a grande virada aí foi quando sua esposa, né? Entrou com você para trabalhar e cuidar dessa parte financeira. O pessoal lá de casa que com certeza deve estar nos assistindo e deve ter passado por momentos como esse. Vale a pena hoje ter uma empresa familiar? Vale muito a pena. Vale muito a pena, porque uma empresa familiar, ela, diferente das grandes corporações, ela traz dentro de cada negócio um pouco da sua essência. Certo. Ela traz dentro de cada venda, de cada pedido formalizado, aquilo que você acredita. E uma empresa familiar é quando, nos momentos difíceis, se juntam e falam, vamos junto, a gente vai superar junto. Né? Seja entre pai e filhos, entre marido e mulher, entre pai, filho e esposa, enfim, entre a família, porque une muito. Né? As dificuldades elas têm e cada vez mais elas se apresentam, mas a forma como você enxerga e quando você tem alguém do lado que está junto, que às vezes, porque a hora um está um pouco desanimado do que o outro, mas aquele que às vezes está desanimado dá apoio e força para quem não está tão animado, né? Adriano, com certeza tem um segredo no meio de tudo isso, né? Porque a gente vê muita briga, né? Como você mesmo falou, a gente vê muito empresas familiares, é uma geração para construir, a outra para destruir, né? Não é fácil e principalmente, como você disse, é marido e mulher, chora junto, ri junto, né? Mas eu tenho certeza que deve ter um segredo aí no meio, né? Para que as coisas deem certo e caminhem junto. Tô certa ou errada? Certíssima. Então você não vai contar o segredo agora, porque nós vamos no próximo bloco ouvir qual é o segredo, né, para dar certo essa sociedade, né? Marido e mulher ainda uma cuida do dinheiro, um cuida do dinheiro e o outro, né, cuida da venda. Eu espero você no próximo bloco. Estamos de volta no nosso terceiro bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o Adriano, empresário do segmento têxtil, que está nos contando aqui coisas inspiradoras. E neste bloco em especial, ele vai me contar o segredo para trabalhar com a esposa, né, Adriano? Conta pra gente como é que funciona esse casamento, né? Porque em casa, né, as coisas não são tão fáceis assim, né? A gente que é casado sabe que as coisas não são tão fáceis. Aí você estender a casa para dentro da empresa, conta pra gente, Adriano, qual o segredo de tudo isso, de uma gestão de sucesso, considerando aí que eu tenho uma empresa familiar? Não é fácil.
Falar que é fácil, não é fácil, principalmente porque a linha tênue é muito difícil, às vezes, separar empresa de casamento, casa, filhos, mas é possível. Certo. Né? E o segredo é, primeiro de tudo, o respeito. Né? Saber respeitar, saber entender o outro, porque nem sempre é fácil, às vezes um está um pouco mais agitado que o outro, e fé. Eu acredito que todo negócio precisa ter fé. A fé num sentido universal, né? No sentido não só religioso, claro que isso é muito importante, né? Eu tenho a minha convicção religiosa, mas a fé em acreditar que é possível. Certo. A fé, hoje um empresário, um empreendedor, ele precisa ter muito fé. Costumo dizer que é mais inspiração e o restante transpiração, 70%. 70% transpiração e 30% inspiração. Mas a inspiração ela é muito importante, porque é a fé. A partir do momento quando você tem um negócio, nós temos um mercado, nós temos um produto, nós temos que vender, né? Mas você ter a fé faz com que você supere como crises como as de agora, como nós. E ser empresário no Brasil é ser heróico. Ser um empreendedor no Brasil é ser um herói. É ser um herói. Um grande herói, porque a cada momento vão apresentar dificuldades, sejam elas das mais diversas possíveis. São dificuldades, às vezes, econômicas, políticas, mas ser empreendedor, empresário é acreditar. Então, eu acredito que a chave do sucesso, do segredo, é ter fé. Ter fé. Acreditar em Deus acima de tudo, que é base dos nossos valores, da nossa missão na empresa. E isso a gente transparece, principalmente na minha área, no caso, que é a comercial, com os nossos representantes, com a nossa equipe de vendas, com a nossa equipe interna, que olha em nós e vê que existe valores, existe o porquê, um propósito, aonde nós queremos chegar. Não é apenas o simples fato, a empresa tem que dar lucro, tem que ser assim, mas qual é o propósito? Né? De ajudar outras pessoas, de realmente fazer com que cada pessoa, e isso é uma dos pilares da Cristal, acreditar no ser humano, acreditar que apesar daquele produto, o que vai ser feito, acreditar que a pessoa que vende pode ser melhor. Nós acreditamos, eu particularmente tenho muito isso com isso, eu acredito no ser humano. Por mais que aí fora, né, a sociedade às vezes desacredita, eu acredito que todo mundo pode ser melhor. Todo mundo tem esse lado empreendedor. E não só no empreendedorismo de negócios, mas no empreendedorismo de si mesmo, de evoluir. Deus fez o ser humano para ser melhor, para evoluir. É isso que eu acredito. Adriano, é louvável, né, ouvir você falar, porque tantos empresários, né, são tão céticos, né? Agnósticos, né? Onde o dinheiro empodera, onde o dinheiro toma decisão. E eu percebo que isso é estendido dentro da sua empresa. Estou certa? Certa. Formar uma equipe de profissionais hoje não é fácil. Como é que você hoje forma uma equipe de profissionais que compactuam com os valores, missão, a sua visão de mundo, essa conexão com Deus, com algo superior? Né? Como é que isso funciona dentro da Cristal? Né? Você acha que isso também é o segredo do sucesso? Eu trazer para dentro da minha empresa pessoas que compactuem com a minha ideia, por exemplo? Sim. Eu acredito de forma bem direta, certo, que o gestor, o empresário, ele é um gestor de pessoas. Certo. Ele tem que gerir as pessoas de forma que o seu propósito, né, as pessoas comprem, elas olham para você e falam, poxa vida, que legal, eu quero trabalhar nessa empresa porque eles não visam só o lucro, mas eles visam o algo a mais. E isso é uma parte intrínseca à nossa empresa, a Cristal, que realmente quer fazer com que todo mundo evolua. Né, a equipe cresça, nós investimos em treinamento nas pessoas, é uma equipe bem enxuta, mas uma equipe que está compactuada com os nossos valores, principalmente os valores religiosos. Nós vemos hoje um mundo muito desprovido, né, mesmo dos valores, sejam eles sociais, mas os valores mesmo religiosos, de Deus. As pessoas colocam o dinheiro acima de tudo. O dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio.
O lucro não é um fim, ele é um meio. Então, isso faz com que muitos dos nossos negócios, eles acabam sendo pautados principalmente pela ética, né, e principalmente de mostrar que eles têm um parceiro, não alguém que quer apenas vender um produto ou simplesmente fazer com que o nosso material esteja naquele cliente, mas com que eles sintam de nós um parceiro, esse algo por trás. E os nossos funcionários, né, eu digo colaboradores, eles também compactuam disso, né? A partir do momento que você coloca energia, fé, que você coloca os seus valores, as pessoas, elas te seguem. Te seguem, é. Isso é muito bonito. E elas começam a falar disso também. Começam a externar um pouco do que é aquilo que você compactua, né? Muito bacana. Seu propósito de vida. Muito bacana isso. Eu espero que tenham muitos líderes ouvindo essa entrevista e essa sua fala, viu, Adriano? Adriano, quando você olha para trás, né, que você revisita o seu passado, né? Um menino de 8 anos que vendia sorvete e que teve a sua primeira meta batida, né? E você olha hoje onde você chegou, né? A Cristal, aonde você chegou. Qual o sentimento disso, Adriano, quando você olha lá para trás e com tanto sacrifício, né? Tanta... Gratidão. Acho que é a gratidão à vida. Porque... a vida, ela não é fácil, né? Não. Acho que como qualquer empreendedor, empresário, a gente sofre muito, muitas vezes calado. E você olhar para trás, ver a minha história, eu sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de ser quem eu sou. E muitas pessoas passaram pela minha vida e todas elas, de uma forma ou de outra, deixaram um pouquinho. Algumas às vezes nem boas, outras nem tão boas, mas deixaram algo que me fez ser quem eu sou hoje, de acreditar. Por isso que eu acredito no ser humano. Por isso que a Cristal, ela tem um propósito daquilo que ela foi. Quando lá atrás o nome dela foi feito por um propósito. E eu acredito nesse propósito. E eu quero, assim, sinto de levar esse propósito a muito mais pessoas. De mostrar para as pessoas, e principalmente todas aquelas que trabalham conosco e que vão trabalhar, de que podem ser melhores. Né? Adriano, a gente sempre deixa esse último minutinho para que o empresário olhe ali para aquela câmera e faça todos os seus agradecimentos. Para quem você agradece, quem você dedica a sua história. Vamos lá, fique à vontade. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela minha vida, por tudo aquilo que Deus sempre colocou na minha vida, né, e todos os desafios que apareceram. Agradeço meus pais, minha família, né, agradeço a minha esposa, que está sempre comigo nas horas difíceis, nas horas fáceis. Agradeço de modo geral a todas as pessoas que fazem parte do meu círculo de amigos, a todas aquelas que foram formadores na época de seminário, do meu seminário, todas aquelas que me ajudaram, meus professores, os acadêmicos, enfim, todas aquelas que de uma forma ou de outra deixaram um pouquinho, coisas boas para ser quem eu sou hoje. E a dica é persistir, a dica é acreditar. Se você tem um sonho, por mais difícil que seja, persista, olhe em frente, há sempre uma luz no fim do túnel. E a persistência, ela é o trabalho para um sucesso. A persistência, a musculatura, é a musculatura que a gente ganha para chegar no sucesso. Às vezes nós olhamos aquelas pessoas e falamos, nossa, a pessoa é um case de sucesso. Mas a história da pessoa fez ela persistir e estar onde ela está. Então todos nós temos essa capacidade de ser melhor do que é hoje, de se reinventar. Costumo dizer para a minha equipe de vendas que a cada dia que a gente acorda, a gente tem que fazer, na verdade, um upgrade do nosso ser, um upgrade nosso, se reinventar a cada dia a ser melhor. Acredito que Deus fez o ser humano para sair do seu arranjo e alcançar novos voos, alçar novos voos. Então, somos feitos para o melhor, para a alta performance, em todos os sentidos. Adriano, muito obrigada, foi muito bom falar com você. Eu que agradeço demais tê-lo aqui, honra pra gente o nosso programa ter pessoas profissionais como você.
Muito obrigado por dividir conosco a sua história, por dividir com o pessoal lá de casa, essa tão inspiradora, né? A gente olha às vezes o empresário e a gente não tem ideia do que passou lá atrás, né? Agradeço demais. Para você que ficou conosco até agora, obrigada. Tenho certeza que a história do Adriano vai te inspirar. E se você está pensando em desistir, assiste todo o nosso programa de novo do Adriano, que eu tenho certeza que você vai caminhar cada vez mais. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.